Estamos no Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre a importância da prevenção contra o vírus HIV e também de combate ao preconceito e à discriminação. No Espírito Santo, são 31 serviços de atenção especializada e centros de testagem e aconselhamento, todos públicos. Por isso, hoje, nós recebemos aqui no estúdio a médica Betina Molim Coelho Lima, referência técnica da Coordenação Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis e AIDS do Espírito Santo. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Doutora, vamos lá. Lá atrás havia uma grande tensão em relação ao vírus HIV, havia, por conta dessa tensão, uma grande proteção. E parece que de tempos para cá essa proteção acabou perdendo força, as pessoas relaxaram em relação a isso. É assim mesmo? A AIDS ela teve uma mudança muito grande, né? Tivemos muito avanço com relação a tratamento, com relação à prevenção. E hoje em dia já não se morre de AIDS como se morria há 30 anos atrás. Então temos muito mais alternativas, né? Mas infelizmente o preconceito e a discriminação continuam. E o jovem de hoje é um jovem que não viveu a AIDS doença. E isso, naquela época, gerava mais medo. Então as pessoas se preocupavam um pouco mais de se cuidar. Né? Então, apesar de, assim, a gente tem várias alternativas. Hoje em dia, uma pessoa que vive com o vírus, ela tem uma vida completamente normal. A gente conseguiu fazer com que a AIDS se tornasse uma doença crônica. Mas precisa tomar remédio, né, todos os dias. E uma pessoa que está tratando, ela estando com carga viral não detectada, ou seja, o vírus não está se multiplicando, ela não transmite mais o vírus HIV. Mas a prevenção com o uso do preservativo ainda é muito importante, porque a gente vive não só com HIV/AIDS, mas tem uma série de outras infecções que a gente pode pegar numa relação sexual. E não é só através da relação sexual que se pega a AIDS, né? Ou o HIV. Explica pra gente quais as formas de transmissão. As formas de transmissão são na relação sexual sem o preservativo, né? Aquela pessoa que uma gestante, por exemplo, que vive com HIV, que não trata, ela pode passar para o seu bebê durante o trabalho de parto, durante a gravidez e durante a amamentação. E através da amamentação também. A amamentação também. Então, toda gestante, ela, mesmo ela estando com carga viral não reativa, a gente orienta ela a não amamentar, porque o bebê mama cada vez mais a quantidade, né, de leite e pode ter fissuras também, então você protege o bebê. Então todos esses bebês, eles são, né, é aconselhado a mãe não amamentar, e esse bebê após o nascimento ele toma medicação durante 28 dias de vida. Então a gente consegue quase que zerar a transmissão de mãe para o bebê. E transmite também através de objeto pérfuro cortante. O banco de sangue hoje em dia tem um controle muito grande, então praticamente não se vê a transmissão através do sangue, né, você recebendo sangue, mas um objeto pérfuro cortante, uma agulha, né, uma seringa, algum material pérfuro cortante, você pode pegar também o HIV. Até alicate de unha, vamos botar, é raro, é muito raro, né, mas a gente evita, né, por conta do contato que pode ter. As pessoas, muitas delas, talvez hoje não tenham consciência e não saibam o que é a AIDS. Eu queria que a senhora explicasse o que esse vírus provoca. Então, ele é um vírus, né? É o vírus da imunodeficiência humana. Ele penetra no nosso corpo, ele atinge justamente as nossas células de defesa. Então, aquela pessoa que contrai o vírus e que não usa medicamento nem nada, ela se torna mais susceptível a ter doenças que normalmente não teria, que o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa protegeria, né? Então, existe a pessoa que vive com HIV, que não está transmitindo não transmite nem na relação sexual, porque consegue manter a carga viral não detectada. Então essa pessoa não representa risco para uso, por exemplo, de uma relação sexual sem o preservativo. Mas existem aquelas pessoas que nunca testaram e que nem sabem da sua condição. Aí sim que tem o perigo. E essa é uma questão importante, porque o teste hoje é um teste rápido. Ele pode ser feito em qualquer posto de saúde, pelo que sei. Exatamente. A gente está vendo um deles ali, centro de saúde. Nesse local, é um dos locais, um serviço que oferece esse tipo de acolhimento, de testagem? Esse dali está me parecendo de Vitória, o centro de referência de Vitória, né? Ele já é um centro de referência antigo, né?
né, que acolhe essas pessoas que vivem com HIV/AIDS, tem toda a medicação e tem todas as condições de tratar. Então, a gente tem em todo o estado 31 serviços entre centro de testagem e aconselhamento e serviço de atendimento especializado. Então, toda a medicação é feita de forma gratuita, os exames também, e mesmo pessoas que fazem o tratamento na rede privada pegam a medicação no SUS, no sistema público. Então, essa medicação toda é fornecida pelo SUS. E com relação a testes, qualquer unidade básica de saúde pode e deve fazer. Então, o teste rápido, ele é rápido na execução. Mas, por exemplo, se eu nesse final de semana eu não me preveni e não usei o preservativo numa relação, fiquei preocupada. Não adianta eu fazer o teste hoje. O teste hoje, ele ainda vai dar negativo. Ele leva mais ou menos em torno de 30 dias para o resultado dar positivo. Ele é rápido na execução, que leva no máximo 30 minutos para você fazer e ter esse resultado. Ok. Tem uma questão também de janela imunológica, não tem? É exatamente isso. É o período de eu contrair o vírus até o resultado dar positivo. É o período que a gente fala que é janela imunológica. Então, eu falo em torno de 30 dias. Tem testes que são menos do que 30 dias. Certo. Mas a gente coloca 30 dias para você ter uma segurança a mais. Okay. Tem uma pergunta aqui interessante. Ainda existe o estigma de que a transmissão sexual não ocorre no sexo heterossexual, ou seja, só ocorreria com o sexo homossexual? Essa incoerência aumentou com a polarização política? Não, eu acredito que não. Então, eu falo que a AIDS não tem preconceito, né? O vírus HIV, ele independe de raça, cor, de sexo, de orientação sexual. Então, é qualquer pessoa que tenha um relacionamento onde não faz o teste para saber sua condição e não usa a barreira de proteção, que seria o preservativo. Então, a gente tem um preservativo interno ou externo, ou masculino e feminino, né? Que fala, que também é fornecido pelo SUS. Então, a gente tem, além disso, a gente tem medicação de profilaxia após exposição ou antes da exposição. Por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa que queira engravidar e o meu parceiro, ele seja positivo. Mesmo ele estando em tratamento, eu não me sinto seguro de ter relação sexual sem preservativo. Eu tenho a possibilidade de tomar medicação para caso eu entre em contato com o vírus, né, do meu parceiro, de eu poder engravidar e não pegar o vírus HIV, né? Ou pessoas que não dão conta de usar o preservativo. Então, tem a PrEP, que é a profilaxia antes da exposição, né? Então, tem a forma de se tomar da forma correta, porque isso vai depender de cada caso. Existe a profilaxia após a exposição, ou seja, por exemplo, nesse final de semana, eu tive uma relação sexual, a camisinha rompeu, eu não me preveni, eu tomei um pouquinho mais que eu estava comemorando o jogo. Fiquei preocupado. Então, existe a profilaxia após a exposição. Já houve a exposição, mas eu tenho 72 horas até iniciar essa medicação e preciso tomar durante 28 dias. Tá ótimo, ou seja, avançou muito, né? Avançou muito, mas precisamos avançar com preconceito e discriminação, que infelizmente é o que hoje em dia mais existe o sofrimento da pessoa que vive com HIV/AIDS. Tá ótimo. Obrigada, viu, pelas informações.